Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Muito boa noite. Deus abençoe você que está aí nos assistindo através das redes sociais, aqueles que estão nos ouvindo através da rádio 105.5, Rádio Kadosh FM. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é bom, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, sua benignidade se renova a cada manhã, e por isso nós estamos felizes, né? Amém? Eu quero orar, vamos orar? Queremos orar, interceder por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados em hospitais, aqueles que estão passando por momentos difíceis, e nós sabemos que nós temos um Deus que nós cremos, que nós confiamos, um Deus que nos ouve. E então nós queremos orar, colocar essas vidas diante do Senhor, para que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Amém, Senhor. Somos carentes de Ti, Senhor, nós somos pequenos, somos falhos, Senhor. Porém, a Deus, a nossa confiança está no Senhor. Nós sabemos, Senhor, que em Ti, como a Tua palavra diz, nós faremos proezas, Senhor. Em Ti, Senhor, nós podemos confiar que Tu és um Deus justo, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Deus santo, Deus querido, Paizinho querido, Pai amado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, na comunhão do Espírito Santo, que nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, nós queremos interceder, Senhor, por aqueles que estão internados, Senhor, nos hospitais, ó Deus, aqueles que estão nas UTIs, nas CTIs, ó Pai, não somente dessa enfermidade, Senhor, que está assolando o mundo, esse Covid-19, o coronavírus, ó Pai, mas também de toda e qualquer enfermidade, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos para curar, ó Pai. Tu és, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Rapá, é o Deus que cura. Ó Pai, Tu és um Deus de milagres, Senhor. Tu és, Senhor, um Deus que faz maravilhas, Senhor. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, estendendo as Tuas mãos para curar, Senhor. Olha, Senhor, para aqueles, Senhor, que muitos estão desamparados, Senhor. Muitos, ó Pai, não têm recursos, ó Pai. Muitos, ó Deus, a medicina não tem o que fazer. Ó Mãe, ó Pai, muitos, Senhor, os medicamentos não fazem efeito, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor é poderoso para curar. O Senhor é poderoso para restaurar, ó Pai. O Senhor é poderoso, Senhor, para mudar todo o quadro clínico, Senhor Deus. Não importa o que a medicina diz, Senhor, não importa o que os médicos dizem. Nós sabemos que eles estudaram, eles se prepararam, Senhor, mas Deus é o Senhor quem dá a última palavra, é o Senhor quem dá vida, é o Senhor quem tira a vida. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de perto, Tu és Deus, Tu não é um Deus de longe, Senhor, mas o Senhor está sempre presente, Senhor. Ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor. Ó Pai, onde não há mais esperança de vida, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, dando a vida, Pai. Oh Deus, ó Senhor, glória a Ti, Senhor, louvado seja, glorificado, exaltado seja o Teu santo nome. Agradecemos a Ti, Senhor, porque nós temos orado por muitas pessoas na madrugada, Senhor Deus, e muitas, Senhor, têm sido curadas, têm sido restauradas, Senhor, o Senhor tem manifestado o Seu poder, e nós sabemos que o poder está nas Tuas mãos, não é nossa oração, mas o poder que emana do Senhor. Ó Senhor, nós queremos também, Senhor, colocar diante de Ti, Seu Deus, a vida da Priscila, Seu Deus, que também, Senhor, está reagindo, Senhor. Ó Pai, está sendo mudado o quadro clínico dela, Senhor. Há esperança, Senhor, não havia, há uma esperança agora, Senhor Deus, e nós Te louvamos, agradecemos a Ti, Senhor, por isso, Senhor. Também agradecemos a Ti, Senhor, pela vida da Dona Maria Moreira, Senhor Deus, que também, Senhor, o Senhor está mudando a história, mudando o quadro clínico, Senhor, o Senhor está restaurando o seu físico, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Ó Pai, agradecemos a Ti também, Senhor Deus, pela vida do Sérgio, ó Pai. Ó Deus, que também, Senhor, está saindo do quadro crítico, Senhor, está se recuperando, ó Pai, e nós agradecemos a Ti, Senhor. Ó Pai, pedimos ainda, Senhor, que as Tuas mãos, Senhor, esteja sobre cada um, Senhor, para restaurar, para curar,
Ó Deus, manifesta, ó Pai, o seu poder, que em tudo, meu Senhor, o teu nome venha a ser glorificado, o teu nome venha a ser exaltado, Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda gratidão, todo milagre que seja dado a Ti, Senhor Deus, a Ti, Senhor. A glória, toda a glória pertence ao Senhor, não pertence a nós não temos mérito nenhum, mas o mérito é totalmente do Senhor, e nós somos gratos a Ti, Senhor. Agora, Pai, toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos, nós queremos compartilhar da Tua palavra, Senhor Deus. Aqui, Senhor, nesse local nós consagramos a Ti, pedindo a Ti, Senhor Deus, o Senhor esteja, Senhor, nos visitando, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos dando sabedoria, entendimento, abrindo nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender cada vez mais a Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, nós Te louvamos, Senhor. Quanto a mim, Senhor, perdoa os meus erros, os meus pecados, Senhor Deus. Cubra-me, Senhor, com o Teu sangue, Senhor. Dá-me sabedoria e entendimento da Tua palavra, Senhor. Eu preciso de Ti. Te louvo, Senhor, e agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém, amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês lá no livro de Josué, capítulo 14. Josué capítulo 14, nós vamos ler do versículo 6 em diante, onde nós vemos aqui os feitos do Senhor, né? Como é bom aquele que obedece ao Senhor, como é bom aquele que obedece ao Senhor, aquele que toma posição e se coloca bem assim, importa o que aconteça o que acontecer, eu vou servir ao Senhor, eu não vou abrir mão da minha fé, eu vou buscar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai mudar a minha história, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me abençoar, a minha esperança está no Senhor. Quando nós colocamos assim, quando nós entendemos que tudo aquilo que acontece conosco é bênção do Senhor, é bondade do Senhor, é a permissão do Senhor. Então, quando nós entendemos que nós temos um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que realmente cuida de nós, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que faz muito mais além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, um Deus que sempre está presente conosco, sabe? Quando nós entendemos assim, e você se posiciona e você fala, não, eu vou obedecer a Deus, que eu creio que a palavra dele ela vai se cumprir em minha vida, sabe, meu irmão? Então nós precisamos sempre nos apegar ao Senhor, estarmos aliançados com o Senhor. Quando o Senhor Jesus ensina lá para que nós venhamos a orar, a buscar a sua face, ele vai dizer ali em Mateus 6, ele fala assim, olha, quando você for orar, você não faça como as pessoas comuns, não faça como os gentios, como os publicanos, como os fariseus, as pessoas que ficam orando, uma oração repetitiva, né? 2, 3, muitas vezes estou aqui, eu dando a explicação do texto, mas você, quando você for orar, você entra no seu quarto, você fecha a porta sobre si, você vai orar em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto, ele irá conceder aquilo que deseja o teu coração. Deus, ali o Senhor Jesus, ele está dizendo que nós precisamos ter uma intimidade com Deus, nós precisamos estar aliançados com Deus, nós precisamos abrir o coração ao Senhor, entregar a nossa vida diante do Senhor e acreditar que Ele está nos ouvindo e que Ele vai nos dar a direção, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai nos mostrar o caminho. A palavra do Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando nós entramos nesse caminho, nós vamos seguir a verdade, que é a palavra do Senhor, nós vamos estar na verdade e o caminho que nos leva à salvação, não é? Então, quando nós entendemos assim, quando eu entendo, eu creio que Deus vai me abençoar. O que eu preciso fazer para agradar a Deus, para que Ele se agrade de mim, para que Ele venha me abençoar? O que eu preciso fazer? Eu tenho que ser temente a Deus,
eu preciso ser obediente a Deus, eu preciso me submeter à vontade do Senhor. E, sobretudo, eu preciso permitir com que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, venha se cumprir em minha vida. Para isso, então, eu vou obedecer a Deus. Então, quando nós olhamos na palavra do Senhor, nós vamos ver homens de Deus que foram exemplos para nós. E vamos ver também homens de Deus que são exemplos para nós, negativos, que são exemplos para que a gente tire daí o proveito, a gente não venha fazer como eles fizeram, que o mau exemplo deles, né, serve para que nós não venhamos cair no mesmo tipo de problema, no mesmo tipo de dificuldade, no mesmo erro, para que a gente não venha sofrer consequências tais quais eles sofreram, ou ainda piores ainda, não é? Então nós precisamos entender qual o objetivo. Meu objetivo é buscar a Deus, porque Deus tem o melhor para mim. Então, se eu preciso ter um compromisso com Deus, se eu buscar a Deus vai mudar a minha história, então é isso que eu vou fazer. E nós olhamos no longo da nossa vida, no longo da história da nossa vida, pessoas que nós conhecemos, irmãos em Cristo, né? E nós vemos muitas pessoas que a vida delas não muda. Pessoas que estão no Evangelho, que entregaram sua vida ao Senhor Jesus há anos atrás, há 5 anos, 10, 15, 20, 30 ou até mais, e a vida não muda. É sempre aquela vida miserável, não estou dizendo miserável que seria financeira, tá? Mas é miserável espiritualmente dizendo. Uma pessoa triste, uma pessoa que não é feliz, uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que é negativa, sabe? Pessoa que é opressa, que é deprimida. Então, quando nós vemos pessoas assim, a gente pergunta, mas por quê que a palavra de Deus não tem mudança? Primeiro, porque não se toma posse da palavra, não é? Se tomar posse é nós acreditarmos naquilo que o Senhor diz aqui, o texto que nós iremos ler, e isso se refere a mim. Não importa se foram outros que passaram, são exemplos que eu tenho que tomar para mim. Então, se eu fizer da maneira que alguns homens fizeram, eu vou ser bem sucedido, Deus vai me abençoar, Deus vai guardar a minha família, não é? Agora, se eu fizer como outros homens fizeram, eu não vou ser abençoado, não é? Então, nós precisamos entender o que eu quero para a minha vida, o que nós queremos para o nosso futuro. Eu sempre digo que a posição que nós tomamos hoje com o Senhor vai determinar o nosso futuro, não é? Então, a posição que nós tomamos a cada dia determina o nosso futuro. É sempre a lei da semeadura. Você planta aquele grãozinho, aquela sementezinha, e você vai regar aquela frutinha, aquele grãozinho, para que ele venha germinar, se tornar uma árvore frutífera, né? E aí você vai colher o fruto daquela árvore que você plantou. Se você não cuidar dela, se você não tomar cuidado, se você não regar, se você não adubar, se você não preparar, ela não vai dar fruto e você não vai colher. Então, tudo na nossa vida é a lei da semeadura. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, quero que você leia comigo Josué capítulo 14, do versículo 6 em diante. Para nós entendermos o que é uma posição com Deus. Homens tomaram uma posição com Deus e não se arrependeram, né? O Senhor guardou, o Senhor abençoou. Versículo 6 de Josué 14: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente,
pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da sua guerra. Kiriat Arba era o pai dos anaquins, pais dos gigantes. Amém? Então, aqui nós vimos, né, Josué, ele vai dividir as terras, né? E ali Caleb, ele se apresenta diante de Josué e fala: Josué, você se lembra que Moisés me prometeu uma terra, e eu quero aquela terra por direito. Quer dizer, ele ia sortear as terras para as 9 tribos de meio, e talvez poderia cair outra terra para Caleb, mas Caleb já tinha a promessa de que aquela terra seria dele, porque Moisés já havia prometido. Então ele chega aí diante de Josué e fala: Josué, eu gostaria que você me desse a terra que já foi prometida a mim. Para nós entendermos um pouquinho, no capítulo 11 de Josué, onde nós vemos, no capítulo 11, que as guerras já haviam cessado. Josué já havia tomado posse, já havia ganho todas as batalhas, né? No capítulo 11, então, todas as vitórias de Josué está aqui no capítulo 11 de Josué, e no último versículo 23 do capítulo 11, vai dizer: assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas diversas tribos, e a terra repousou da sua guerra. Então, no capítulo 11, Josué já haviam vencido, tomado todas as terras, e aí as outras terras seriam divididas, e cada um, nós sabemos que as tribos, aqui as 12 tribos, são os filhos de Jacó, amém? Então, os filhos de Jacó, por que é falado de Israel? Porque quando Jacó luta lá com o anjo, e ele prevalece com o anjo, então o anjo pergunta: qual é o seu nome? Ele fala: meu nome é Jacó. Ele fala: não, a partir de hoje seu nome não mais será Jacó, será Israel. E a partir daquele momento o nome de Jacó passa a ser Israel. As 12 tribos são os 12 filhos de Israel, Jacó, né? Que passam a ser os herdeiros da terra, que todo aquele povo que nós sabemos sai do Egito ali, que é toda a descendência de Jacó, de Israel. Israel, o homem, né? Não Israel, o país, não existia. Então, ali todas aquelas tribos, e ele fala das 9 tribos e meia, não é que ele vai dividir. Por que 9 tribos e meia? Porque a tribo de Rubem, a tribo de Gade, a meia tribo de Manassés, quando eles foram atravessar o Jordão para conquistar a Jericó, não é? Quando eles vão atravessar, então o Rubem, Gade e Manassés chegam para ele e falam assim, os descendentes, né? Porque ali não tinha mais. Quando nós vamos voltar atrás, nós vemos a história, saíram aproximadamente do Egito 600 mil homens, 600 mil homens de 20 anos para cima, homens chamados homens de guerra, soldados.
Então sai de 600 mil homens, né, de Israel, perdão, do Egito, né, fora mulheres e crianças. Então nós sabemos aproximadamente que seria um total de 3 milhões de pessoas. Então homens acima de 20 anos, homens para a guerra, né, para serem treinados e tal, muito bem, homens para a guerra. Então sai de 600 mil homens. Desses 600 mil homens, de 20 anos para cima, somente 2, Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Amém? Nem Moisés entrou e nem Arão, seu irmão. Muito bem. Então, quando eles estão caminhando sobre o deserto, antes, quando chegam ali próximo do Jordão, Rubem, que era o primogênito de Jacó, Gades e Manassés, eles chegam para para Josué. Moisés já havia morrido, e que eles vão atravessar o Jordão, e eles chegam para Josué e falam: ó, Josué, nós gostaríamos de ficar ali, porque eles já haviam se acampado, montado a sua tenda, seu acampamento ali, a moradia deles ali, né, de todas as 12 tribos, mas eles estavam ali, e ali já estavam a sua família, mulheres, filhos, o seu gado, que eles eram criadores de gado, né? E então eles falam para Josué: nós gostaríamos de ficar do lado de cá, nós não queremos atravessar pelo lado de lá. Então Josué fala assim: não, tudo bem, vocês podem até ficar do lado de cá, tomar posse dessa terra, mas vocês vão conosco, vocês vão atravessar, vocês e seus homens, e vão atravessar, né, o Jordão. Nós vamos conquistar as terras. Depois que nós conquistarmos, quando houver a divisão das terras, vocês voltem para a terra de vocês, vocês tomem posse dessa terra. E assim aconteceu. Inclusive atravessaram com Josué, né, da tribo de Rubem, 43 mil homens, 40 mil homens da tribo de Gade e 52 mil da tribo de Manassés, um total de 130 mil homens que foram com Josué dessas 3 tribos, né? Então, só para nós entendermos, lá em Números capítulo 13, onde nós vamos ver a história dos espias, para nós entendermos como é interessante. A gente sempre precisa voltar um pouco para que a gente possa entender realmente o que aconteceu. Ali Deus dá ordem a Moisés para que ele mande os espias, né, para ver a terra prometida. Deus fala: eu vou dar para vocês uma terra que manda leite e mel, né, é a terra prometida, né, a vocês, e para vocês e suas gerações. Então Moisés ali, ele pega 12 homens, e que são os 12 espias, pega um de cada tribo. Aqui no capítulo 13 você vai ter aqui a relação dos homens, um de cada tribo que foram para espiar a terra, e aí eles são enviados lá. Depois de 40 dias que eles estão espiando a terra, eles voltam para Moisés e eles vão trazer o relato da terra, versículo 27 do capítulo 13, versículo 27. Então eles vão dizer assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Segundo a palavra, eles traziam numa vara, levando em 2 pessoas no ombro, um cacho de uva, preso numa vara. Então o tamanho do cacho que era. Então eles falam assim: este é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos da Anak. Os Anaquins são gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela beira do rio Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: eia, presta atenção, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Meu irmão, quando nós temos a promessa de Deus, só nós sabemos que Deus vai nos abençoar, nós não podemos ter temor em nosso coração. Aqui foi a primeira posição que Caleb tomou. Um homem que conhecia o Senhor, e ele fala assim: olha, vocês sabem, se vamos subir, vamos possuir a terra, não é? Porque certamente nós vamos prevalecer.
Nós temos promessa do Senhor, então nós não podemos permitir que as situações adversas venham tirar nossa paz. Seja com a enfermidade, seja com a situação financeira, um problema de relacionamentos, né? Nós precisamos entender, Deus está conosco. Então, se eu andar segundo a vontade de Deus, eu vou prevalecer, Deus vai me dar a vitória, entende? Então é assim conosco. Se nós vamos andar com o Senhor, nós vamos nos esforçar, seguir ao Senhor, nós vamos prevalecer. Então Caleb diz, porém os homens, versículo 31, porém os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir, aquele povo que está lá é mais forte do que nós. Aí eles começam a dizer, lá os filhos de Israel, eles infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio por qual nós passamos a espiar a terra, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, assim também eram aos seus olhos. Quer dizer, em primeiro lugar, vê sempre a dificuldade, vê sempre a perda, não vê a vitória. Você tem, em primeiro lugar, você vê sempre a dificuldade. Então não lá só tem homens gigantes, aqueles homens devoram seus moradores, eles são muito grandes, nós perto deles nós somos como gafanhotos, aos nossos olhos, aos olhos deles é a mesma coisa. Então nós não vamos ter vitória. E cara, não, nós vamos possuir a terra. Tem dizendo, Deus está conosco e nós vamos possuir. Versículo 6 do capítulo 14. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. A terra é muito boa. Quer dizer, há dificuldade? Existe a dificuldade? Existe. Mas a terra é boa. Entende? Quer dizer, tem o problema, mas a terra é boa. Sabe, então o que nós temos que fazer? Nos esforçar para que a gente possa conquistar. Entende? E aí no versículo 8, ele diz assim, se o Senhor, olha aqui, que coisa, né? Que palavra. Se o Senhor se agradar de nós, meu irmão, isso nós temos que ter no nosso coração todos os dias. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra. Se o Senhor se agradar de você, meu irmão, Ele vai te dar aquilo que você necessita. Ele vai te colocar em lugares que você nem imaginava estar. Sabe, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai te colocar como cabeça, entendeu? Ele vai te levantar. Então se o Senhor se agradar, de nós, Ele vai nos fazer entrar nessa terra, e Ele nos dará a terra que manda leite e mel. Sabe aquele sonho que nós temos, aquele sonho que você tem? Não é verdade? Às vezes você sonha com um trabalho melhor, com um emprego melhor, com uma moradia melhor, não é verdade? Uma melhora na sua vida. Não é errado sonhar, não é errado ter bens, não é errado ter posse, não. Mas se o Senhor se agradar de nós, então Ele vai nos dar a terra que emana leite e mel. Aí Ele vai dizer no versículo 9, olha que coisa linda, tão somente não sejais rebelde, não seja rebelde, né? Não seja rebelde ao Senhor, contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão o Senhor entregou nas nossas mãos. Quer dizer, nós não podemos ter medo das dificuldades, nós não podemos ter medo aos problemas, nós não podemos ter medo daquilo que nos cerca, entende? Porque nós não somos ninguém, nós somos nada, nós não somos nada. Não é verdade? Nós vemos aí um vírus que está destruindo o mundo, não é verdade? Ninguém tem a cura, não existe vacina, medicamento, um ou outro, experimenta aqui, experimenta ali, enfim, tem nada certo. Mas nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que vê todas as coisas, nós temos um Deus que vê lá na frente. O Senhor já está vendo o nosso dia amanhã,
depois da manhã, enfim, quando nós partimos, o Senhor já tenha a nossa vida escrita. Então ele diz assim: se tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais, não seja rebelde contra o Senhor, não temas. Não temos o povo dessa terra, não temos a sua dificuldade, o seu problema, a sua necessidade, a sua enfermidade. Não temas, crê somente, creia. Porquanto como pão o Senhor nos entregou para o devorarmos, retirou deles o amparo, e o Senhor está conosco, não temais. Quer dizer, o Senhor está conosco, então não temas. Versículo 11 diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo a ira? Quer dizer, porque o povo provocava o Senhor, constantemente desobedecia o Senhor, reclamava, e eles vão reclamar novamente, e o Senhor diz assim: até quando não crerá em mim, a respeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Todos os sinais que eu fiz, quer dizer, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, tudo aquilo que nós vemos Deus fazer na vida das outras pessoas, ainda há dificuldade de crer, há dificuldade de acreditar. Muitas vezes nós somos incrédulos, vendo aquilo que Deus está fazendo no meio das pessoas, no nosso meio, na nossa vida, nós não acreditamos. Então o Senhor fica irado com esse povo. Aí o Senhor diz no versículo 12: com pestilência ferirei e deserdarei esse povo. E aí Moisés, um homem de Deus, um homem temente, um pastor temente a Deus, ele é pastor de todo aquele rebanho enorme, e ele se coloca em Deus, ele chora a Deus, ele ora a Deus, ele busca ao Senhor. E aí lá no versículo 20, o Senhor vai dizer assim: tornou-lhe o Senhor segundo a sua palavra, e eu lhe perdoei. Então o Senhor perdoa aquele povo, mas Deus ainda fala aqui no versículo 21: porém tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tem visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Quer dizer, Deus disse: nenhum dos homens, 600 mil homens. Aqui o julgamento é dos homens de 20 anos para cima. E aí ele fala no versículo 24: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e sua descendência possuirá. Aleluia. Caleb, ele não duvidou, ele creu, ele sabia que se Deus se agradar de nós, ele vai nos colocar naquela terra, ele vai nos abençoar, ele vai nos tirar do cativeiro, ele vai nos curar, ele vai abrir as portas que estejam fechadas. Deus vai fazer, porque Deus é um Deus abençoador. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor tem que crer que Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Galardoador quer dizer presenteador, aquele que gosta de dar presentes. Então ele fala assim: nenhum deles vão me ver. Porém Caleb, Josué também, mas ele fala aqui esse texto fala de Caleb. Ele fala assim: mas Caleb, visto que nele houve outro espírito. Qual espírito? O Espírito do Senhor, o espírito de confiança, não é verdade? O espírito não é espírito de temor, não é espírito de covardia, sabe? Mas o espírito acreditando que Deus iria fazer, que Deus ia colocar na terra. E no versículo 36 do mesmo capítulo, para nós irmos para frente, ele diz assim: os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Os 12 homens que foram com Josué, os 10 homens, os 10 homens que foram com Josué e Caleb, Deus está falando desses homens aqui. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun,
e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Aleluia, aleluia. Meu irmão, quando nós dizemos, nós aprendemos a andar segundo a vontade de Deus, a confiar no Senhor. Quando nós entendemos que Deus, Ele tem o melhor para nós, que Ele quer nos abençoar. Caleb, ele chega diante de Josué e fala: Josué, você sabe quando estava eu e você perante Moisés, que nós fomos espiar a terra, que Moisés, ele me prometeu que esse monte seria meu, que esse local, essa terra seria minha. E nós vamos ver, essa terra é a única terra onde tinha os gigantes, que tinha Arba, que Arba era o maior de todos os gigantes, era o pai de todos os gigantes, homens de guerra, homens valentes, homens enormes. Segundo estudos, os anaquins, eles tinham por volta de 2,80 metros, quase 3 metros de altura. Eram homens grandes, homens preparados para a guerra. Caleb não está preocupado qual o tamanho da luta que ele vai ter. Caleb não está preocupado qual o tamanho do problema que ele vai ter, qual o tamanho da enfermidade. Com 85 anos, ele fala: do mesmo jeito que a minha força era, ainda é assim, porque o Senhor me manteve assim. Ele é grato ao Senhor, ele diz: porque o Senhor me manteve. Sabe, e quando nós perseveramos, como nós entendemos que nós precisamos ser obedientes a Deus, porque as promessas de Deus, elas vão se cumprir em minha vida, na sua vida. Deus fez promessas ao povo de levá-los a uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Deus tem feito promessas a nós, se nós o buscarmos, se nós o seguirmos, se nós andarmos segundo a vontade dEle, se nós perseverarmos no caminho do Senhor. Tem uma terra prometida para nós, uma terra também que emana leite e mel, a salvação da vida eterna, mas nós precisamos perseverar, nós não podemos nos afastar. A palavra de Deus, no versículo 8 do capítulo 14, que nós lemos inicial, diz assim, Caleb falando: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei e segui ao Senhor meu Deus. Sabe, quer dizer, ele vai diante de Josué. Josué era o líder, profeta. Nós entendemos e sabemos que Josué é o homem como Jesus, não é verdade? Que levou o povo a conquistar a terra, o homem que andou segundo a vontade de Deus. E ele chega diante do profeta, do sacerdote, do seu pastor, do homem de Deus que estava ali, e fala assim: olha, eu perseverei. Josué conhecia Caleb, porque se tivesse qualquer coisa errada na vida de Caleb, Deus tinha falado com Josué, Deus tinha falado com o sacerdote, que era Eleazar, né? O qual teria corrigido. Então, quando ele se aproximasse de Josué, Josué já saberia que ele era errado. Mas quando ele chegou diante de Josué, Josué sabia quem era Caleb. Sabe o que me deixa, eu fico assim maravilhado com essa palavra, porque esse homem aqui, ele fala que ele tinha 40 anos, 45 anos se passaram. Então nós entendemos que 40 anos foi no deserto, e depois, vamos dizer, 39 no deserto, e 5, 6 anos que ele está ali na terra prometida já, não é verdade? Mas o que eu fico vendo, que Caleb, ele participou de todas as dificuldades que teve ali no Egito. Quando ele saiu do Egito, ele tinha 40 anos, não é? Ele era tido como jovem ainda, né? Porque até hoje, de 40 a 50 anos é considerado jovens ainda pelo povo de Israel. E esse homem, ele com 40 anos de idade, ele já tinha visto tudo. Ele viu as pragas, viu todas as dificuldades, ele foi escravo, ele trabalhou ali, não é? E aí ele sai para o deserto. E no deserto ele passa por todas as dificuldades que todos que estavam ali no acampamento passaram, não é verdade? Ele passa ali pelo aperto dos egípcios seguindo, não é? Entrando pelo deserto adiante, seguindo a ele e seguindo todos eles. Ele passa pela sede que os outros passaram, ele passa pelo sol escaldante que os outros passaram,
ele passa pela fome que eles passaram também. A fome, digo assim, a falta de, que eles queriam comer o que não tinha. Eles queriam comer alho poró, eles queriam comer cebola, né? Eles queriam comer pepinos. Eles só tinham o maná, e o maná se fazia tudo, se fazia farinha, se fazia o pão, se fazia o bolo, se fazia tudo daquela farinha, não é? E então as mesmas privações que os outros passavam, ele passou. Só que ele não murmurou, ele não questionou. Deve ter passado pelo frio também. Não é? Quando num dia só, a palavra de Deus diz que 23 mil homens morreram picados por serpentes, ele também estava no meio, porém ele não foi picado. Agora, qual a diferença de um homem que passa por todos os problemas que uma geração toda passa, e toda essa geração morre no deserto, homens herdeiros da promessa, não é verdade? Se entende que diz assim, ninguém morre antes de Deus cumprir a promessa. Bom, não é isso que esse texto diz. Todos os filhos de Jacó tinham a terra prometida a eles, e todos eles, com exceção de Caleb e Josué, não é? Foram herdeiros da promessa porque obedeceram, e os outros não receberam a promessa. E os filhos dos outros também não receberam a promessa porque foram desobedientes, os de 20 anos para cima, não é? Então nós entendemos o quê? Por que pessoas que conhecem a Deus, que têm uma vida com Deus, passam pelo meio, por todo tipo de prova, e continuam firmes do Senhor, exaltando, glorificando o nome do Senhor? E por que outros não passam? Por que outros só ficam murmurando? Por que outros só ficam reclamando? Não vão atravessar o deserto, vão morrer certamente picados por serpentes. Por que picados por serpentes? Porque eram os que obedeciam, até que Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, não é? E colocar numa vara, no acampamento, e todos aqueles que fossem picados pela serpente, olhassem para aquela serpente de bronze, seriam curados, não é? Mas o que simbolizava essa serpente de bronze? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então todos aqueles que olhassem seriam estar pedindo perdão, reconhecendo que errou, e seriam sarados. Então, qual a diferença daqueles que passam pelas lutas, passam pelas dificuldades, saem vencedores lá na frente, e aqueles que da mesma maneira teriam as mesmas dificuldades, as mesmas condições de passar pela luta e não passam? Qual a diferença? A diferença é quando nós perseveramos. Meu irmão, Deus é um Deus de promessa. Deus diz assim: se você me buscar, você vai me encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus diz que Deus jamais nos deixará só. Ainda que a mãe que amamenta o filho do peito, ela venha abandonar esse filho, eu jamais te deixarei só. O Senhor diz que Ele vai estar conosco, eu suprirei todas as suas necessidades, né? Lá na oração do Pai Nosso, o Senhor diz, né, que Ele vai nos dar o alimento diário, o alimento cotidiano, tudo aquilo que nós precisamos, né? Deus diz no Salmo 91 que Ele vai dar ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. As promessas de Deus, elas se cumprem em nossa vida. O Senhor diz que Ele vai nos dar a paz que nenhum homem consegue dar. Não vou lá dou a minha paz, não a paz que o mundo vos dá. A paz do Senhor que excede todo entendimento, todo conhecimento humano. A minha presença, Ele diz que na presença dEle, Ele vai estar conosco, Ele não vai nos amparar, Isaías, né? E aí, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. As promessas do Senhor, elas se cumprem em nossa vida, quando nós entendemos, né? No próprio Pai Nosso diz: eu te livro do mal, que Ele vai nos livrar, que Ele vai nos guardar. Malaquias diz que Ele vai abrir as janelas dos céus para nós, sabe? Então eu vou derramar sobre vós bênçãos e bênçãos sem medidas. Então o Senhor, as suas promessas, Ele diz que Ele vai estar conosco. Ele diz que Ele vai estar conosco por todos os caminhos que nós andamos.
E quando nós perseveramos na vontade do Senhor, nas promessas do Senhor, nós vamos estar com Ele. Ele diz: aquele que perseverar até o fim, dar-lhe a coroa da vida. Aleluia. Então nós precisamos entender que o Senhor está conosco, é Ele quem nos guarda, Ele quem nos abençoa, as suas promessas vão se cumprir na nossa vida. O que Caleb fez? Caleb chegou diante de Josué, saiu de Josué: existem promessas a meu respeito. Deus fez promessas para mim. Sabe, irmão, e da mesma maneira nós podemos nos aproximar diante de Deus e falar: Senhor, existem promessas a meu respeito, o Senhor fez promessas a meu respeito. A palavra do Senhor, esta palavra aqui, que não há de passar, está contida as palavras de Deus, as promessas de Deus para nós. Esse livro é a palavra de Deus, são as promessas de Deus para nós. Então tudo aquilo que o Senhor disse que Ele ia nos dar, que Ele nos daria, Ele vai nos dar, segundo as suas promessas, segundo a sua palavra. Eu não tenho que não posso, e isso é uma loucura, quando a gente ouve dizer de locais que diz: ó, você tem que colocar Deus na parede. Não, meu irmão, nunca faça isso, não coloque Deus na parede não, porque você não é ninguém para colocar Deus na parede. Sabe, havia uma música, ainda toca, às vezes a gente até ouve essa música, nós não cantamos aqui, mas diz, na restituição, não é? Que para Deus restituir aquilo que eu perdi. Se Deus restituir, meu irmão, a única coisa que você tem direito de restituição é da correção de Deus, do juízo de Deus. É a única coisa que você tem direito. Entende? Mas as promessas de Deus estão para nós e nós colocamos diante de Deus. Se você tem sido um servo, sabe quem é servo? Servo é aquele que serve ao Senhor. Aquele que serve ao Senhor. Se você tem sido o servo de Deus, o servo do Senhor, você tem andado segundo a sua palavra, conforme a sua palavra, o Senhor vai te abençoar. Então você está capacitado, você tem a liberdade de chegar diante de Deus. Deus, o Senhor prometeu na sua palavra que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Deus, que a sua palavra venha se cumprir na minha vida, Deus. Deus, o Senhor prometeu que o Senhor vai me guardar, ó Deus. Então, Deus, cumpra a sua palavra na minha vida, ó Pai. Deus, a tua palavra diz: o Senhor vai me livrar do mal, ó Pai. Então me livra, Senhor, me guarda desses dias maus. Deus, a tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, que eu não vou ser atingido. A tua palavra diz que praga nenhuma chegará à minha tenda. Senhor, essa enfermidade que está aí é uma praga. Senhor, não permite que essa praga chegue na minha tenda, Pai. Deus, cumpre as suas palavras em minha vida, Pai. Sabe, porque você tem sido correto diante de Deus, você tem sido fiel a Deus, você tem obedecido a Deus. Se você tem obedecido, meu irmão, todas as palavras, todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, aleluia. Todas as promessas vão se cumprir na sua vida. Agora você tem que obedecer a Deus. Caleb, ele diz: se o Senhor se agradar de nós, como que o Senhor vai se agradar de você? Como que o Senhor vai se agradar de mim? Andando em desobediência? Sendo rebeldes? Insubmissos? Inconstantes? Como? Como? Há pessoas que estão nessa quarentena que faz quase a quarentena toda que não lê um versículo da Bíblia. Há pessoas que não oram uma vez por dia. Diz que é crente. Como que você quer ser abençoado por Deus? Aí Josué fala assim para Caleb. Perdão, Moisés fala para Caleb. Versículo 9 do capítulo 14 de Josué. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o seu pé será tua, de teus filhos, e herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Olha que coisa linda, meu irmão. A promessa na sua vida, Deus vai cumprir as promessas na sua vida se você perseverar em seguir a Deus. Se nós perseverar, eu não sou diferente de você, se nós perseverarmos em seguir a Deus, se nós perseverarmos em seguir a Deus, Caleb, ele fala no versículo 8: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Moisés fala para ele: porque
perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E no versículo 14, 3 vezes nesse texto, no versículo 14, do capítulo 14, Josué vai dizer: portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que perseverara. Ai, que coisa mais linda! Perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Aleluia! E Deus o colocou por cabeça em Hebrom. Porque, antes o nome daquela cidade era Hebrom, em Kiriat Arba. Arba foi um nome, e a terra repousou da guerra. Quando Caleb tomou posse daquela terra, meu irmão, ele venceu e a terra não teve mais guerra. Aleluia! Meu irmão, o que eu quero dizer para você? Insista, persista, persevere, persevere. Não abra mão, não abra mão, não abra mão. Sabe, busque o Senhor, sirva o Senhor, siga o Senhor. Olha, nós estamos passando por um período muito difícil, de muita enfermidade. E nós não sabemos quando tudo isso vai acabar. Eu creio que, pelo aquilo que nós temos visto, eu quase não assisto jornal, difícil assistir, mas também o jornal não quer dizer nada. Eu entendo que essa epidemia ou pandemia, ela só vai ter o fim o dia que Deus quiser, o dia que Deus determinar. E aí eu creio que Deus vai dar essa fórmula ao seu servo para que se fabrique aí a vacina, o medicamento correto. Mas eu quero dizer o seguinte: quem poupa a nossa vida é o Senhor. Então talvez você possa tomar uma cibalena, não sei nem se existe cibalena ainda. Quando eu era garoto existia Melhoral, Fontol, cibalena, Sorrisal e Meteolate. Era isso. Parece que existia Novalgina, acho que Novalgina não existia ainda. Aspirina sim. Então hoje existem infinidades de medicamentos, mas de repente um Fontol, você toma um Fontol e a tua Covid vai embora. E talvez você pegue só uma Covid levezinha, que eu creio que todos vão uma hora acabar pegando, né? E acaba indo embora, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é Ele que nos livra do mal. Todos os nossos dias já estão escritos. De que maneira nós vamos morrer, nós não sabemos, mas nós vamos morrer, não é? Seja de uma enfermidade ou de outra. Mas o que eu quero dizer, não existe uma cura, não existe uma vacina, não existe um remédio. Não importa aquilo que a Bíblia fala, o que o governo fala, não importa o que fala, não existe a cura. Porque tudo acontece segundo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, pelo aquilo que nós temos visto, que é aquilo que eu tenho visto, a minha opinião pessoal, eu acredito que essa pandemia, essa quarentena, ou seja, essa enfermidade, ela não vai embora tão fácil, a minha opinião. Eu acredito que nós vamos praticamente terminar o ano, se não terminarmos o ano com essa pandemia ainda. Não estou querendo assustar ninguém, essa é a minha opinião. Eu não tenho dados nenhum, não é profecia, não é nada disso, é a minha opinião, aquilo que eu vejo. Então, como nós devemos agir? O que nós devemos fazer? Nos precaver. E fora isso, a nossa confiança está no Senhor. Você não pode ser abusado, você tem que ser obediente, mas principalmente você tem que ser obediente a Deus, temente a Deus. Amém? E saber que é o Senhor que vai te guardar. As promessas do Senhor diz que Ele vai estar contigo todos os momentos da sua vida, quer sejam momentos bons, quer sejam momentos difíceis. Nós precisamos entender que o Senhor Ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco. E aquilo que nós vamos passar, nós não sabemos. Nós podemos amanhã estar numa cama enfermos, dessa própria enfermidade ou de qualquer enfermidade, nós não sabemos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas o que nós precisamos entender, a palavra de Deus diz: não temas, crê somente. Você não pode ter temor do seu coração. Você precisa sim
ter o Senhor no seu coração. E falar: Senhor, essa tem que ser a nossa oração. Não importa o que eu vá passar, não importa o que vai acontecer comigo, eu sei que eu estou nas tuas mãos. E a tua palavra diz que é o Senhor que me guarda. A tua promessa diz que o Senhor não vai deixar a praga chegar na minha tenda. A tua palavra diz que o Senhor vai me livrar de todo mal. Então eu vou confiar na tua palavra, eu vou buscar ao Senhor, eu vou seguir ao Senhor, eu vou ser obediente ao Senhor, eu não vou me desviar nem para a esquerda nem para a direita, eu vou somente crer em ti. Meu irmão, você pode estar desempregado, mas deixa eu dizer para você, aí você fala assim, parece que agora são mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. Tudo bem que são 20 milhões, mas você é filho do Senhor. O Senhor vai abrir a porta para você no tempo certo, o Senhor que vai te sustentar. Você pode estar endividado, eu creio que o Senhor vai te dar o livramento. Creia, confia, busca o Senhor, leva Deus a sério, deixa Ele fazer, olha a Deus, coloca a sua vida dele da maneira que é, deixa Ele agir. Talvez você precisa de alimento, né? Dificuldade para pagar o aluguel, não sei. Olha a Deus, seja fiel com Deus. Não queira fazer troca com Deus. Não se aproxime de Deus somente para você receber alguma coisa em troca. Nosso Deus não é o Deus de troca. Nosso Deus não é um Deus que faz troca. Ele nos abençoa da maneira que nós o buscamos. Se você tiver sinceridade no seu coração, se você tiver um coração aberto, pronto a servir a Deus, a obedecer a Deus, Deus conhece o teu coração. A palavra do Senhor diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. Quando Deus falou para Jessé é o pai de Davi, quando Deus falou para o profeta Samuel, vá, Jessé é o pai de Davi, mas quando Deus falou para o profeta Samuel vai à casa de Jessé, e você vai lá, e lá você vai que eu já tenho um rei preparado para mim. E Samuel até questiona com Deus, como é que eu vou sacrificar e tal, enfim, Deus fala com o pai. E quando ali Samuel chega e manda passar todos os filhos, vê o mais velho ali passar diante dele, e ele olha para aquele homem bonito, forte, né, um camarada, né, forte, aí olha para Deus e ele pensa no seu coração: eu estou diante do rei de Israel. E Deus fala para ele: Samuel, presta atenção, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Essa palavra é para nós, irmão. Deus fala para Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência e pela sua formosura, sua beleza, sua formosura. A gente olha para as pessoas, rotula a pessoa pelo aquilo que ela é. Olha, camarada bem vestido, bem penteado, a mulher bem vestida, bem maquiada, uma bolsa cara, um sapato, olha só. Quer dizer nada. Deus fala para Samuel: eu não olho como o homem vê. O homem olha para a sua beleza, sua formosura, para a sua aparência. Eu olho para o coração. Amém? Então, meu irmão, quando você vai orar diante de Deus, quando você vai buscar o Senhor, saiba que o Senhor está olhando o teu coração. E Deus conhece o teu coração, todo o teu sentimento, tudo aquilo que está no teu coração. E Deus sabe, se você está orando a Deus com sinceridade, Deus, santo é teu nome, Senhor, santo é teu nome, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por esse momento que nós passamos aqui. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada irmão, cada pessoa que está nos assistindo, ouvindo através do rádio, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, falando a cada coração. Ó Deus, que nós venhamos a ser obedientes a Ti, Senhor, ser zelosos diante do Senhor. Ó Pai, que nós venhamos, Senhor, nos submeter ao Senhor, ó Pai. Ó Pai, para que o Senhor possa operar em nossas vidas, para que o Senhor possa manifestar o Teu poder sobre cada um de nós. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um, onde para todos sempre, amém, todos digam amém, amém, glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida, amém, amém e amém.